Sobre a live de 1º de maio, em que participou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, eu falei no comecinho na nossa primeira notícia do dia, o FHC falou algo que o presidente Jair Bolsonaro vem falando há muito tempo. Pro Tucano, é necessário reabrir a economia brasileira com segurança para gerar trabalho e renda para os brasileiros. Aspas. É fundamental hoje nós pensarmos nos trabalhadores porque há muito desemprego no Brasil. Eu diria que a questão fundamental no Brasil hoje é reabrir a economia de modo tal que ela possa permitir que tenhamos trabalho, renda para as nossas famílias. Fecho aspas. O Tucano adotou o tom distinto de seus pares no evento e não teceu críticas diretas ao governo de Jair Bolsonaro. Guilherme Fiuza. Olha, Adriana, o Fernando Henrique Cardoso traz aí uma visão de alta lucidez, né? Tudo é sofrido nesse momento, as escolhas não são fáceis, mas é evidente que o povo foi para a rua por vários motivos, como o Augusto acabou de elencar, mas principalmente porque há um garrote no funcionamento da sociedade. E eu acho que é surpreendente o Fernando Henrique trazer esse ponto de vista arriscado para ele, pela posição que ele tem assumido aí nos últimos tempos, nesse anti-bolsonarismo automático, que nega agendas que não são, já falei, não são bolsonaristas, né? São agendas, por exemplo, liberais. E a gente tem que lembrar sempre, Adriana, que o Fernando Henrique Cardoso é um personagem muito importante na história brasileira. Ele regeu a principal reforma estrutural do país na história contemporânea, que foi não só o Plano Real, como a estabilidade, o avanço da responsabilidade fiscal, a instituição da responsabilidade fiscal. O Brasil era um país avacalhado no mundo todo. A verdade é essa. E não adianta dizer que não foi o Itamar. Não, o Itamar estava no quarto ministro da Fazenda dele, sem saber mais o que faria. O Fernando Henrique Cardoso é o responsável por montar uma equipe altamente qualificada que mudou a história do Brasil para muito melhor. Então, eu sempre menciono isso porque trata-se da qualificação devida a esse personagem, que, infelizmente, depois do impeachment da Dilma, passou a fazer, na minha opinião, não sei muito bem, mas um jogo de cálculo, um cálculo mesquinho político, né? Já chegou a pedir a renúncia do Michel Temer naquela conspiração do Joesley Batista com o Rodrigo Janot, aquela delação forjada. Fernando Henrique se precipitou, pediu renúncia, já pediu renúncia do Bolsonaro também. Uma grande decepção na história recente, mas quero dizer sobre esse personagem, né? É muito importante, é uma referência na história brasileira, é muito importante que esteja lúcido, porque tem muito conhecimento, e a gente aplaude, né? Aplaude essa visão sensata do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e torce para que outros convirjam. Não é para um projeto político 22, não tem nada a ver com isso. É salvar o Brasil dessas ervas daninhas, né? Dessas tentações de clubes particulares de poder, às quais eu acho que o Fernando Henrique parece ter cedido de alguma forma, mas muito mais do que isso, muito mais do que um instituto, uma biografia, etc., é o seu espírito público hoje, no seu tempo de vida, né? Então, o Brasil está precisando de adesões ao bom senso e eu quero reputar esse posicionamento do ex-presidente Fernando Henrique como uma adesão muito bem-vinda ao bom senso. Ok, Zé, lembrando que participaram da live também o ex-presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, e também o Guilherme Boulos e o Ciro Gomes. Uma coisa meio plástica, né? Não houve... isso não é nenhuma manifestação, mas coisas gravadas aqui e ali de uma maneira desorganizada. E o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso dizendo exatamente de uma maneira muito coerente aí sobre a impossibilidade de continuar um mundo fechado, né, em busca de não sei o quê, esperando sei lá o quê. Na verdade é o seguinte, tudo que já tinha que falar sobre esse assunto lockdown, sobre fechamento, isso já foi discutido, tendo que é um momento de se encontrar uma maneira de abrir
e abrirem setores. Cada setor tem a sua especialidade, tem a sua possibilidade de funcionar assim, assado, é assim que deve acontecer. Agora, com relação à manifestação dos representantes de oposição, Adriano, acho normal, né? Eles foram eleitos exatamente para serem de oposição. E fizeram os discursos e não tiveram a coragem de convocar as pessoas às ruas. As centrais sindicais também se uniram, que é um fato raro, né? Houve uma divergência ali entre centrais durante um determinado momento e as manifestações faziam de maneiras diferentes, né? Cada um com a sua, fazendo sorteio, até sorteio de apartamento já houve. Shows de duplas sertanejas, grandes festas e tal, tudo para aglomerar pessoas, porque na verdade não era um debate saudável e nem se tocava no Dia do Trabalhador. Perfeito, Zé. E o Augusto Nunes quer também dar uma assinada para a gente nesse último assunto, a live e a participação da FHC, suas falas? Eu vou aproveitar para falar de outro assunto, mas antes eu registro que eu concordo inteiramente com o que disse o Guilherme. O Fernando Henrique, esse é o Fernando Henrique do Plano Real, que acabou com os índices obscenos, né, da inflação, que instituiu a responsabilidade fiscal e que começou o processo de privatização. Tá? Eu acho que o erro do Fernando Henrique foi permanecer na política na vida política e no PSDB depois de ter deixado a presidência.